PT aciona TSE e pede punição ao PL por críticas a Lula e ao partido. Punição ao PL por críticas a Lula. Cara, eles não entendem que esse tipo de coisa só fortalece o oponente, né? É que nem o fato... É que o Flávio Bolsonaro, ele é tão ruim. Ele é tão ruim e ele tem o rabo tão preso que ele nem consegue se aproveitar, né, mediaticamente dessas coisas que acontecem com ele. Mas e aquele... inquérito que abriram porque ele chamou o Lula de apoiador do Maduro? Põe aí, Ana, no Google, por favor. Eu acho que foi um inquérito que foi aberto, só pra eu não passar a informação errada aqui. Mas assim, quando isso aconteceu, a reação imediata das pessoas foi avisar, foi apontar pro absurdo que era isso, né? É a mesma coisa aqui, eu acho tão ridículo isso. Segundo as ações, o Partido Conservador teria destinado cerca de 216 mil ao patrocínio de conteúdos negativos direcionados à dupla. Ah, bom, isso realmente não pode. Você não pode fazer propaganda negativa com impulsionamento, né? É diferente do caso do... Mas põe aí põe assim, Flávio Maduro... Deixa eu ver a pesquisa aqui, mostra aqui na tela pra gente. Flávio Maduro investigado, coloca isso. Isso sim é um absurdo. E, cara... Ele é muito fraco, meu. Ele poderia ter feito o escarcel. Até o Zema, que tem o carisma de uma pera, conseguiu explorar mediaticamente melhor aquela situação com o Gilmar Mendes do que o Flávio Bolsonaro, que deveria ser um Bolsonaro, né? O cara com aquilo lá na mesa, né? Que fala verdades. Mas o Flávio nunca foi isso, né? O Flávio é um político de centrão, tá fazendo uma campanha de centrão, tem medo de falar qualquer coisa sobre o Supremo Tribunal Federal. E as propostas dele, ele quer falar? Nem as propostas dele ele quer falar. Quando, cara, quando o Zanin... Nossa, eu sempre falo o Zanin. O Messias foi rejeitado no Senado... Cara, já tinha acontecido. Ele podia muito bem ter reivindicado uma vitória ali, que a gente sabe que não seria dele, mas ele podia mentir, pelo menos. Falar, eu articulei pra acontecer isso aqui mesmo. Não, nem isso ele tem coragem de fazer. Falou, eu não tive nada a ver com isso, hein? Não fui eu, pelo amor de Deus. Então assim, cara, eu acho que tá pra nascer alguém mais covarde que o Flávio. E olha que o recorde antes era do Jair, né? Políticos extremamente fracos. Que ausência de liderança, que coisa vergonhosa. E quer ser presidente da República. E pior, né? Aparece em primeiro em várias pesquisas. Mas enfim, é bullshit essa nova aí. Talvez ele tenha que responder mesmo, mas é porque ele realmente teria... Se for verdade isso aí, ele realmente teria violado a legislação eleitoral. Vamos pra próxima. Amigos, hoje foi confirmada a decisão de colocar o André do Prado. Gente, eu amo a Rádio Brado, mas eles colocam a logo deles nos piores lugares possíveis. Pra não roubar, né? Porra, no olho do cara. Botou no olho. Pupilo do Valdemar como candidato do PL ao Senado. Isso é uma decisão que contraria primeiro a própria indicação do Bolsonaro, que queria o Melo Araújo. Portanto, sai o Bolsonaro, pai, derrotado. Sai derrotado também o próprio Eduardo, que queria o Mário Frias como candidato. Quer dizer, não prevalece nem a decisão do Jair e nem a decisão do próprio Eduardo. Vence quem? O cabo de guerra, ou o braço de ferro. Vence o braço de ferro o próprio Valdemar. Veio com a seguinte situação. Ele tentou de qualquer jeito colocar o seu pupilo como vice-governador no lugar do Felício Ramute. O Tarcísio, que não é bobo, não aceitou. Falou, não vou colocar. Por que ele não quis colocar? Dentre outros motivos, isso remonta lá na época do governo da Dilma, quando o Tarcísio foi colocado para fazer uma faxina no DENIT, ali na área dos transportes, no Ministério dos Transportes, e quem era a turma que lá atrás deitava e rolava lá no DENIT, no Ministério dos Transportes? Justamente a turma do PL, que o Tarcísio enxotou para fora, né? Isso é história, basta pesquisar no Google, e o Tarcísio já não quis se filiar ao PL lá atrás em 2022 para não se misturar com essa turma. E pelos mesmos motivos não aceitou colocar o pupilo do Valdemar como vice-governador, porque sabia que o DNA permanece, né? Então o histórico, o modus operandi é o mesmo. Muito bem. E aí o que acontece? Joga como prêmio de consolação... Nossa, pausa isso, pelo amor de Deus. Colocar... Tá bom, cara, mas quem é você mesmo? Né? Porque assim, Ricardo Salles... apagadíssimo, né? As pessoas ainda lembram do Ricardo Salles, ainda lembram que ele existiu. Meu amigo, é o seguinte, você não quis ficar lambendo o Jair Bolsonaro, você não ganhou politicamente com isso, cara, é que nem um pacto com o demônio ali, entendeu? Você vendeu a sua alma. Agora aceita a tromba.
Eu vou falar o quê? Desculpa, perdão a indelicadeza, né? Sei que é uma imagem meio feia, né? Ainda mais que o pessoal assiste essa live almoçando, né? Mas é verdade. Eu acho engraçado esses caras ficarem reclamando das decisões políticas, porque assim, vocês assinaram esse pacto, vocês entregaram todo o capital político, ou melhor, vocês compraram, vocês pegaram emprestado todo o capital político de vocês do Jair Bolsonaro, não é de vocês. Vocês nunca se preocuparam em construir uma liderança própria. Vocês acharam que bastava ficar lá grudado no Jair Bolsonaro. Aí agora, que ele faz uma decisão política que te desfavorece, você vai reclamar? Não adianta. Sabe? É que nem o Hélio Negão agora chegar e falar assim: ah não, eu discordo disso aqui que o Bolsonaro fez. Não, meu amigo, você é o Hélio Negão. Você nunca fez nada, você nunca apresentou um projeto decente, você nunca participou de discussões públicas relevantes, você é só o Hélio Negão, você não tem que achar nada. Você tem que aceitar e calar a boca. Com todo respeito, Ricardo Salles, mas assim, é o que sobrou pra você. Você quis ser o passapano do Bolsonaro, você quis ser o cara que, eu sou mais bolsonarista do que qualquer um. Agora, aceita a escolha dele. E é óbvio que ele vai dar preferência pra uma escolha que favoreça o filho dele. Porque o Jair Bolsonaro sempre encarou o seu capital político como um negócio de família. Sempre. Nunca foi um projeto de Brasil. Nunca foi uma tese, uma ideia. Nada. Sempre foi um negócio familiar. E sabe o que acontece com o negócio familiar quando o CEO da empresa aposenta? Ele passa pro filho dele. Que foi o que aconteceu. Só que teve gente que acreditou que iria passar pro Tarcísio. Teve gente que acreditou que iria colocar a menina lá em Santa Catarina como senadora lá. Como é que é o nome dela? Que se ferrou agora, tá toda ferrada com os bolsonaristas também. Esqueci. Enfim. De cabelo preto, né? Me fugiu o nome dela. Mas enfim. Então, assim, Carol Detone. Carol Detone. Então assim, esses caras têm que aceitar, né? É isso que resta. É isso. É isso aí. Agora nós vamos ver Zé Trovão chorando ao ter mandato suspenso por 2 meses. Ou vocês desligaram o ar de novo, né? Tá um calor maldito nessa sala, Não fui eu permaneci aqui. Ô Luiz, pega um outro cafezinho pra mim, por favor. Esse aqui eu acabei nem tomando porque tava frio. Culpa minha, né? Eu que atrasei também, né? 1, 2, 3 e... Vamos lá. Tá baixo? Meu coração hoje não tá legal. Peraí, pausa. Esse é um momento interessante. Interessante dá pra falar algumas coisas sobre isso. Só pra contextualizar. O mandato do Zé Trovão, do Marcel Van Hatten, agora me fugiu os outros nomes. Mas os mandatos de alguns deputados foram suspensos por 2 meses. Por quê? Eles acharam uma excelente ideia ocupar a mesa diretora. Ocupar, né? Usando um termo bem de esquerda mesmo, porque isso é atitude de esquerdista, vagabundo, pilantra. Sabe por quê? Porque o Jair Bolsonaro tinha sido preso. Por isso, assim, vejam que linda que é essa imagem, pra mostrar como esses políticos são idênticos a um petista, só que de sinal invertido. Vocês não conseguem imaginar, e acho que até deve ter acontecido na época, os petistas ocupando a mesa diretora porque o Lula foi preso? Eles fizeram exatamente a mesma coisa quando o Jair Bolsonaro foi preso. É ridículo. Vamos ver agora a reação do Zé Trovão. Eu não vi esse vídeo ainda, eu só vi a legenda ali. Ao ter o mandato suspenso por 2 meses. Vamos assistir. Põe do começo aí, põe do começo. Eu não tô com o coração apertado, não é por conta de ter ou não ter. Obrigado, Luiz. É uma coisa registrada aqui, presidente. Meu coração hoje não tá legal. Eu não tô com o coração apertado, não é por conta de ter ou não ter o mandato suspenso por 2 meses. Mas meu coração hoje não tá legal porque ao meu redor existem famílias. Eu tenho um funcionário que tem um filho de espectro autista que depende desse salário para viver. Ok, 100% das empresas hoje, públicas ou privadas, tem algum funcionário que tem um filho do espectro autista, o Zé Trovão. Só antes de continuar o vídeo, abre outra aba aí. Coloca assim, Zé Trovão Glauber Braga. Por favor. Nossa, tô morrendo de pena do Glauber, do Zé Trovão. Não. Eu preciso do meu salário. Você vê que a prioridade na cabeça desse ser humano é o salário, não é o mandato. É o salário. Essa é a preocupação dele. Põe na tela aí, Ana, por favor.
Zé Trovão defende Glauber Braga e critica a possível cassação por interesse político. Agora chora, seu vagabundo. Vai ver se foi alguém do PSOL defender que você não fosse suspenso. Vai lá ver. 2 meses foi pouco pra palhaçada que você participou. Palhaçada essa que contou com a participação de Marcel Van Hatten, tá? Ah, eu sou muito sério. Não sei imitar o Marcel Van Hatten. Mas assim, né? O menino serinho do Partido Novo tava lá, ocupando a mesa diretora, igual um petista vagabundo. Vamos voltar a degustar esse vídeo do vagabundo do Zé Trovão. Joseph Thunder. Eu tenho funcionários que começaram a vida de casado agora e que depende desse salário para manter o seu aluguel, sua comida dentro de casa. E o que mais está me doendo hoje, e é o que me faz às vezes ter vontade de desistir da política, sabia? É que a gente não tá aqui sendo julgado, cara, por corrupção, por lavagem de dinheiro, por desvio de recurso público, presidente. Isso aqui é uma perseguição política. E quando a perseguição política é só contra este parlamentar que já foi preso pelo Brasil, porque acho que muitos se esquecem, mas eu fiquei 60 dias na cadeia porque o Alexandre de Moraes me colocou lá por defender essa nação. Não me fere tanto como está me ferindo hoje, de olhar nos olhos dos meus funcionários e não saber o que falar para eles. Fala que você é um vagabundo. De não ter uma palavra para dizer para eles. E de ver muitos deles no canto perguntando como que eu vou pagar os meus empréstimos, como que eu vou pagar a comida da minha casa, como que eu vou pagar o meu aluguel. Isso é o que mais tá me doendo hoje aqui. Sim, sobre o Zé Trovão. Cara, vejam só, né? É interessante. Agora eu vou fazer a crítica, né? À Câmara, porque... Coloca assim, Ana. Gleisi Hoffmann, 2017... Ocupação, põe assim. Porque é o seguinte, em 2017, na votação da reforma trabalhista, a senhora Gleisi Hoffmann e outras deputadas petistas, psolistas, enfim, deputadas de esquerda, ocuparam a mesa diretora do Senado e impediram que as votações continuassem. Era uma votação, era um caso pior ainda. Porque no caso desses palhaços da direita aí, eu nem sei se estava rolando votação ou não naquele momento, mas eles foram lá, ocuparam a mesa e tal. Não pode, tá? A decisão de suspender o mandato por isso é correta, porque a Casa Legislativa, ela é um lugar de ordem, ela é um lugar que tem um regimento, onde as coisas devem ser seguidas de acordo com esse regimento. Não é pra você ficar fazendo palhaçada. Você pode discursar, você pode se indignar, você pode, seguindo o regimento, obstruir projetos. O que você não pode é ficar, vou fazer uma manifestação aqui na mesa diretora. Agora está ocupada. Não, isso não existe, tem que ser suspenso. Agora, vejam só, Gleisi ocupou a mesa do Senado em 2017 para impedir votação da reforma trabalhista. Acertei o ano, hein? Não aconteceu nada com essas deputadas. Nada. E o caso delas foi pior ainda. E foi um caso que foi no Senado, que em tese requer ainda mais responsabilidade, ainda mais sobriedade para discutir os assuntos importantes para a sociedade brasileira. Por que com a esquerda não acontece nada? Eu odeio ser esse cara de... se fosse de esquerda não aconteceria nada. Mas é verdade. Mas é verdade. Sabe por que não acontece nada com a esquerda? Porque a esquerda... E vejam só, essa é a dura realidade. Os políticos de esquerda no Brasil são infinitamente mais preparados, mais competentes e mais inteligentes do que os deputados de direita. Mas muito mais. O nível de retardo mental... Tira da tela, por favor, Ana. O nível de retardo mental dos deputados de direita hoje é deplorável. E eu falo isso com especial dor no coração, afinal eu sou de direita, eu não sou de esquerda. E aí eu olho e falo assim, caramba, o meu inimigo, o declarado, né, o inimigo mais evidente, que é o cara da esquerda, ele é muito mais preparado. Ele é muito mais inteligente. E não são grandes gênios também, né? A gente tá falando aqui de Gleisi Hoffmann. A Gleisi não é, nossa, brilhante. Mas, peraí. Like na live. Mas assim, não é nível Zé Trovão. O Zé Trovão é muito burro. O Hélio Bolsonaro... Hélio Negão, sei lá como é que ele coloca o nome dele hoje em dia, é muito burro. O Marcel Van Hatten até era pra ser mais espertinho, mas resolveu fazer essa palhaçada aí, né? Então assim, é por isso que não acontece nada com a esquerda. Quando rola um pedido de cassação contra o Glauber Braga, a esquerda se une, a esquerda opera, a esquerda articula e a esquerda consegue impedir aquela cassação, que tinha tudo pra acontecer. Ele tinha chutado uma pessoa pra fora, um cidadão pra fora da Câmara dos Deputados,
Uma medida ilegal, abusiva, agressiva, pra dizer o mínimo. Ele tinha comprado briga com todo o Centrão ali. Então o Centrão, porque o Centrão, óbvio que não tá preocupado se o cara agiu com decoro ou não. Ele tá preocupado com o dele, né? Então o Centrão também tinha motivo pra caçar o cara. Só que aí veio a esquerda com a sua articulação de um lado e a direita bolsonarista com a sua covardia de outro e defenderam o Glauber Braga. Agora vai ver se vai ter alguém defendendo aí. E relaxa também, são só 2 meses, não é o fim do mundo, tá? Não é o fim do mundo. O que eu vou falar para os meus assessores? Explica pra eles que você é um idiota que quis ocupar a mesa, ao invés de seguir o regimento, ao invés de fazer as coisas direitinho. Você quis agir que nem um petista indignado com a prisão do seu papaizinho político. Foi isso. É isso que você vai ter que explicar pra eles. Aí, ó, vocês vão ficar 2 meses sem salário por culpa minha, porque eu sou um merda. Sabe o que é mais engraçado? Esses deputados, eles vão ficar 2 meses sem trabalhar, não vai mudar absolutamente nada. Porque qual é o grande projeto do Zé Trovão? Sabe qual é o projeto dele que eu lembro? O de proibir jogo violento no Brasil. Projeto do Zé Trovão. Confira aí, Ana, por favor, se eu não tô falando besteira, mas eu acho que é dele. O projeto que o Zé Trovão é mais lembrado é proibição de jogos violentos no Brasil. Inscreva-se, deixe o like, comente sua análise.